Depois do último duelo contra o São Caetano, a Ponte Preta vai ter mais um adversário difícil nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Na manhã de sábado, a Macaca vai até Piracicaba para enfrentar a equipe da casa, no Barão de Serra Negra. E para tentar quebrar o jejum de mais de 25 anos sem vencer um Inhoquim, a Ponte Preta quer contar com a boa fase de Gé. Na última rodada, o centroavante entrou no segundo tempo e marcou 2 vezes para virar a partida. Trabalhando, né, se dedicando ao máximo para esperar a oportunidade vir, como ela veio, para ter bastante chance e quando vir, aproveitar ao máximo para poder empurrar a bola no gol. Da Bezona para a Série A2, Gé comentou sobre a expectativa para a nova divisão. Para mim foi uma experiência muito nova, uma experiência boa, né? Pulei, como você diz aí, pulei 2 divisões. Mas só que continuo trabalhando forte, continuo me dedicando ao máximo e para me fazer sempre o que eu sempre quis fazer, né? Que é os gols, que é estar sempre presente nas áreas, por ali, esperando a bola, esperando a oportunidade chegar, para quando chegar, balançar a rede e fazer muitos gols. E para o duelo de amanhã, a Ponte vai contar novamente com o apoio do torcedor. Pela segunda vez nesta temporada, a Macaca esgotou os ingressos para o setor visitante. No último final de semana, 800 torcedores foram a Rio Claro. Agora, 1.500 ponte-pretanos vão comparecer ao Barão da Serra Negra. Para o confronto, a Ponte Preta ainda não deve contar com o capitão Fábio Sanches, que teve uma lesão no tornozelo ainda na pré-temporada. Com isso, a tendência é que Guilherme Souza continue formando dupla com o Matheus Silva. Quem também ainda não pode atuar é Matheus Jesus, o volante que teve o contrato renovado na tarde de ontem, ainda cumpre suspensão por doping e só vai estar disponível a partir do dia 5 de fevereiro. Assim, uma provável Ponte Preta deve ir a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Guilherme e Arthur na zaga, Amaral, Leonaldi, Júnior Tavares e Elvis pelo meio-campo, enquanto Pablo Diego e Dudu ou Gé devem formar a dupla de ataque. Bom, vamos debater a Ponte. Ali na escalação colocou o Gé com possibilidade de começar jogando. Ele entrou no segundo tempo, marcou os 2 gols contra o São Caetano. E aqui o Luiz Felipe na lateral direita. Mas o Everton entrou no segundo tempo no lugar do Luiz Felipe, que estava jogando improvisado. Ele é meia. Meia, volante barra meia. E agora tem um especialista, já está apto, já treinou, que é o caso do Everton. Começo com você, Tigrão. Vai comentar o jogo da Macaca pela Rádio Bandeirantes, lá em Piracicaba. Quantas alterações você acha que o Hélio dos Anjos vai fazer ou se não vai fazer, se você concorda com o treinador em manter o mesmo time? Não concordo. De não trocar ninguém, eu não concordo. Eu acho que ele vai fazer uma. O Jefferson no lugar do Dudu Ratamoto. Aliás, essa é a alteração que ele fez no intervalo do jogo contra o São Caetano. Na épica vitória da Ponte, fazendo aquela virada aos 60 minutos e tal. Nas demais posições, naturalmente, ele vai mexer na lateral direita, porque é uma improvisação. Mas tem o Mailton, tem o Everton, que já entrou na terça-feira. Então eu acho que o Hélio é bastante moderado nesse tipo de coisa. Como o time está indo bem, ele não vai querer mexer em 3 ou 4 posições. Aí da zebra, ou da lógica, depende do lado que se olha, porque o 15 não perde para a Ponte em Piracicaba há 28 anos. E jogaram 15 vezes, né? Não é que não tem jogado. É uma estatística muito favorável ao 15, que é forte dentro de casa, que vai ter um forte apoio da sua torcida, como a Ponte também vai ter 1.500 torcedores a impulsioná-la aí para cima do Inhoquim. Então, o Hélio vai lá e pede o jogo, todo mundo vai dizer o seguinte, porra, mas ganhou em Rio Claro, ganhou em Campinas, ganhou do Velo, ganhou do São Caetano em Campinas. E aí mexe no time e perde, a culpa é do treinador. Agora, uma é aquela barra ali que foi colocada na nossa arte, né? Tem uma barra ali, que é Dudu Ratamoto barra Gé. Olha ela lá em cima, ó. Está bem no alto da tela ali, do lado direito. Eu acho que aquela barra ali dá o pós-barra e não o pré-barra, ou seja, Jefferson. Eu faria isso
Porque, mas tá, então você está se contradizendo, porque ele vai mexer num time que ganhou, mas ele só ganhou depois que entrou o Jefferson. E o Jefferson não foi aquela entrada protocolar, ele entrou e desequilibrou o jogo, fez os 2 gols, participou do lance que originou o pênalti marcado e depois desmarcado a favor da Ponte. Então, objetivamente, Batista, acredito exatamente nisso. Uma alteração, a entrada do Jefferson. E para você, CH, a mesma pergunta, se você acha que o Hélio mexe... O Hélio não gosta muito de improvisação, né? Vinha jogando obrigatoriamente com o Luiz Felipe, porque o Mailton, que foi contratado para jogar, só dia 30 vai abrir a janela de transferência internacional, ele veio da Ucrânia. Então, não tendo nenhum lateral, ele colocou o Luiz Felipe, mas agora ele tem o Everton. O que você acha que ele vai fazer? Então, eu tenho que fazer uma observação. Aliás, você fez essa pergunta para mim ontem e eu respondi que a solução dos problemas foram circunstanciais no jogo contra o São Caetano. Aquele jogo com gramado pesado pedia um centroavante fixo. O Hélio teve aí 15, 20, 30 dias treinando o time e ele colocou em campo um sistema mais híbrido do que você, ou um sistema mais móvel, né, para ser mais coloquial, mais simples de explicação. Então, funciona o centroavante fixo? Claro que funciona. Eu gosto, por exemplo. Mas está pronto o Jefferson? Ele está no ponto realmente? Tecnicamente, ele deu um show de bola no segundo tempo. Então, eu vou dizer o seguinte. As soluções encontradas para o jogo do São Caetano, necessariamente, elas não se encaixam. Pode até encaixar no jogo contra o 15. Na partida contra o Rio Claro, por exemplo, o Pablo Diego e o Dudu Ratamoto jogaram bem, não jogaram? Bem, segundo tempo. Mas jogaram bem. Bem. Resolveram o problema lá. Então vai sacar os caras, início de trabalho, é na linha que o Tigrão falou, e eu concordo. O Hélio, ele é muito cuidadoso nessa coisa de ficar trocando 2, 3, eu não acredito nisso. Eu colocaria, aí vem a defesa da lateral direita. Na lateral direita, a mudança é defendida por todos nós comentaristas, os 3, porque o Luiz Felipe é um improviso. E no jogo contra o São Caetano ele foi mal. Então eu colocaria o Everton de começo e o restante, mesmo time titular, que começou em Rio Claro e começou na partida contra o São Caetano. E olha, uma nota emitida ontem pelo 15 de Piracicaba, a Polícia Militar orientou o 15 a abrir os portões 9h30 da manhã. O jogo é às 11h, mas os portões estarão abertos às 9h30 da manhã. O 15 está convocando o seu torcedor para comparecer em grande número. A Ponte também emitiu uma nota, vendeu em 24 horas ou menos de 24 horas, 1.500 ingressos. O presidente Marco Antônio Berlim tentou uma carga extra de ingressos, não obteve êxito. O motivo é que a Polícia Militar diz que não há possibilidade de dar segurança para uma carga superior a 1.500. Então, por motivo de segurança e com determinação da Polícia Militar, a Ponte não conseguiu uma carga extra. O que pede a direção da Ponte? Torcedor da Ponte, sem ingresso, não compareça ao estádio Barão da Serra Negra. Vai ter tumulto, porque os ingressos não estarão disponíveis no dia do jogo e também, se alguém adquirir pela internet o ingresso do 15 Piracicaba, vai ter que assistir o jogo junto com a torcida do 15. Então, evite confusão. Se não der para comparecer, se você não tem um ingresso, não vá, fica ouvindo a narração do Leandro Boles pela Rádio Bandeirantes, que é muito boa, é de primeira qualidade, e aí você evita o tumulto, né? Não comparecendo lá no estádio sem ingresso. Não adianta, vai ter confronto, os dois times podem ser punidos. Se tiver problema criado pela torcida da Ponte lá, em Piracicaba, independentemente dela ser mandante, dela ser visitante, aliás, a penalidade ocorre em cima do clube cuja torcida gerou o tumulto. O mesmo se aplica ao 15, o mandante. Então, um clássico, um jogo de muita história, um jogo sensacional, duas grandes cidades, irmãs, muito próximas. É hora de ir lá e se divertir, né? Ver o futebol, Ponte Pretano torce para a Ponte, o quinzista torce
para o 15 de novembro e para por aí. Né? É sábado, volta para casa, almoça com a família, depois tem um domingão maravilhoso, vai lá na Rua do Porto e dá um tapa no beiço. Tá tudo certo, cara. Agora briga, agressão, isso aí não leva a nada e leva sim a muito arrependimento. Então a gente torce para que tudo corra bem no Barão. Agora me causa estranheza, a Polícia Militar dá garantia para 1.500 e não dá para 2.500, já que o estádio é super seguro, é um estádio antigo, mas muito bem construído, né? Que tem sim como fazer com segurança essa separação de torcida. Então ou não tem segurança nenhuma, dona Polícia Militar, ou 1.500 ou 2,5, desde que a estratégia seja bem montada, de entrada, de saída, quem é que sai primeiro quando acabar o jogo, né? Aquele comboio escoltando os ônibus até a saída da cidade. Qual a diferença? Não consigo ver, mas respeito e torço para que corra tudo bem e que tenhamos um grande jogo de bola amanhã no Barão de Serra Negra, um estádio lendário, hein? Um estádio histórico que viu grandes jogadores desfilarem por ali, tanto do 15 quanto das equipes que sempre enfrentaram o 15 em grandes jogos de futebol. Eu gostaria de falar algo sem nenhuma pretensão à torcida do 15. Eu não tenho pretensão de ensinar nada para ninguém. Mas o 15 joga. O 15 e a Ponte são times, pelo menos na minha opinião, muito fortes com possibilidade de subir. Grande. É mando do 15. Então o torcedor do 15 use a cabeça. Não cause tumulto, porque se acontecer alguma coisa, o primeiro prejudicado é o próprio 15. Todas as vezes que você for tomar uma atitude perigosa, pense antes de tomar, para não prejudicar o seu próprio time de futebol. Tenha calma, é apenas um jogo de futebol. E eu estou falando isso porque o deslocamento da torcida de Campinas para Piracicaba será grande. Então, o torcedor do 15, use a cabeça, pense no seu time. Porque qualquer confusão pode significar, eu estou colocando no condicional, e tomara que não aconteça, um prejuízo para o 15 de perda de mando. Então, cabeça no lugar, porque na segunda-feira vai todo mundo trabalhar e o Tigrão está totalmente certo. Paz e tranquilidade para que o mais competente vença e que todo mundo volte em paz para casa depois do jogo. E olha, vamos relembrar como está a classificação da Série A2 do Campeonato Paulista, né? A classificação é turno único, são 16 times. 8 vão se classificar, Portuguesa, Santista 6, Primavera, como eu disse, 6, Ponte Preta 6. Só 3 times com 100% de aproveitamento. Mas Taubaté, 15 de Piracicaba, Juventus, Oeste e Novo Horizontino, caso o campeonato terminasse hoje, estariam classificados para a fase de mata-mata. Virando aqui a página, olha aqui, Lemense, Noroeste, Linense, Comercial pontuaram e São Caetano, Rio Claro, Velo Clube, Monte Azul não pontuaram nas 2 primeiras rodadas. O campeonato está começando agora, são 15 jogos e, claro, evidentemente que vai demorar um pouco, né? Pelo menos aí umas 5 ou 6 rodadas para saber quem é que briga para conseguir a classificação e quem é que briga na ponta de baixo para evitar o rebaixamento.